Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é o golpe de Ariete, que é um fenômeno ligado aos transiente hidráulico. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E se porventura você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, você pode se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também vai estar tendo acesso a materiais e vídeos exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema da aula de hoje. E a pergunta é, o que é golpe de Ariete? Né, a primeira coisa, né, que a gente, para poder falar de golpe de Ariete, nós temos que falar o que é transiente hidráulico. Né? O golpe de Ariete, ele é um dos fenômenos associados ao transiente hidráulico. E o transiente hidráulico, ele toda vez, né, eu até coloquei aqui na apresentação, toda vez que você tiver uma mudança no escoamento, você tem o chamado transiente hidráulico. Lá na mecânica dos fluidos, a gente chama de escoamento não permanente. Então é assim, quando, né, você coloca um equipamento para funcionar, digamos uma bomba centrífuga, o pessoal começa a dizer em campo, costuma dizer em campo que o equipamento entrou em regime. Quando ele usa esse termo entrou em regime, significa que o equipamento ele chegou na sua rotação nominal, na sua rotação, entre aspas, normal de trabalho. Né? Então, isso seria o que a gente lá na mecânica dos fluidos chama de regime permanente. Né? O escoamento em regime permanente é uma das classificações do escoamento. Então, o transiente hidráulico é sempre que eu tiver uma alteração do meu escoamento. E essa alteração ela vai acontecer por conta da partida de bombas. Então você, né, não tem escoamento, você partiu o equipamento, você vai ter um golpe de ariete, pode ter um golpe de ariete, ou você vai ter um transiente. Com certeza que você está saindo de escoamento zero para escoamento, sei lá qual o valor. Né? Se você tem um sistema que trabalha com vários equipamentos, então quando o segundo equipamento entra em trabalho, você vai alterar o escoamento. E assim por diante. Né? Então, toda vez que você alterar o escoamento, seja né, aumentando, né, partindo equipamentos, trabalhando em conjunto, você vai ter um transiente hidráulico. E aí existe um determinado período para entrar em regime que a gente chama, né, que seria o tempo para aceleração do equipamento ali da sua rotação zero até a rotação nominal. Isso é chamado lá do tempo de aceleração do motor elétrico. Bom, pode ser também com desligamento. Né? Então, se você tiver o desligamento de uma bomba, vai acontecer também o mesmo efeito. Você vai ter menos, de repente você tem uma determinada vazão, né? De repente você não tem mais, né? Não está fornecendo mais, e aí você vai ter um comportamento de transiente hidráulico. Cada tipo, né, de origem ele pode gerar problemas diferentes e o golpe de Ariete é um deles, né? A abertura o mais comum, ou mais frequente, ou o que mais a gente visualiza é quando você trabalha com válvulas, que pode ser abrindo totalmente ou parcialmente, ou pode ser fechando. E é aqui, né, fechando, que é o que a gente consegue simular mais e acaba sendo a parte mais crítica, né, porque você vai ter um pico de pressão, principalmente se esse fechamento ele for muito rápido. Né? Quanto mais rápido for o fechamento da válvula, maior vai ser o golpe de Ariete, né? Maior vai ser a variação, consequentemente, maior vai ser o transiente hidráulico ali, maior vai ser o resultado do golpe de Ariete. Que pode, nesse fechamento, pode ser parcial ou total. Se for parcial, é menos crítico do que totalmente, e como eu disse, também depende do tempo de fechamento desta válvula, né? E por aí vai, né? Então, tudo que pode, de repente, alterar o meu escoamento vai fazer com que eu tenha o chamado golpe de Ariete. Uma das coisas simples de visualizar o golpe de Ariete é em sistemas hidráulicos ou pneumáticos. Se você observar as mangueiras que são aparentes nesses sistemas, você vai perceber que quando, por exemplo, um pistão, né, ele está avançando, quando ele chega no final de curso, que o sistema vai mudar, então ele está avançando, ele está num determinado movimento. De repente ele chega no final, o que acontece com a mangueira? Além da gente escutar um ruído, a mangueira balança. Né? Esse balançar da mangueira nada mais é do que o resultado
uma consequência do golpe de Ariete. E pode acontecer, né, de maneira severa, tão severa, que aí eu posso ter o rompimento desta mangueira ou do meu sistema. Voltando aqui para a apresentação, e aí o que é o golpe de Ariete? Né? O golpe de Ariete, né, na verdade, que tem um acento aqui, mas a gente acaba falando Ariete o tempo todo, né? O golpe de Ariete, ele acontece em função da mudança do escoamento, que vai acarretar uma mudança brusca de pressão. E essa mudança brusca de pressão é seguida de uma oscilação nessa pressão. Então vai ter casos que eu vou começar tendo uma pressão mais baixa primeiro, para depois ter uma pressão mais alta, não importa. Vai depender lá do, né, a maneira como ele vai acontecer vai depender se eu estou fechando ou abrindo uma válvula, por exemplo, né? E essa oscilação de pressão, ela vai atingir máximo, como é uma oscilação, a gente vai ter o máximo e vai ter o mínimo dessas pressões que vão ser desempenhadas ali no sistema. Se eu for gravar isso graficamente, o que nós vamos ter aqui? Nessa linha vermelha aqui, ela é justamente a linha de pressão. Então eu tenho aqui, né, a pressão marcada aqui, nesse caso é 0,5, aqui, na verdade aqui do outro lado, né, a vermelhinha aqui, por volta aqui de 2 metros, né, de coluna de líquido aqui. Então eu estou com uma pressão constante, que é resultado aí do equipamento que está acontecendo, né? Aí eu não sei que bomba que é, enfim, também não vem ao caso. E aí eu vou ter o fechamento da válvula. À medida que eu começo a ter o fechamento da válvula, ele acarreta numa pressão muito alta de imediato, né? Então ele vai, à medida que eu vou fechando a válvula, a pressão vai subindo até que eu chego no máximo aqui, né, do tempo de fechamento. Fechei totalmente a tubulação. E aí o que acontece? Aqui é onde acontece a pancada, que é mais ou menos assim, né? Você tem o escoamento, o fluido ali, vamos dizer que é a água, né? A água vindo de uma vez, de repente ela para, como se fosse uma colisão de um veículo. Você tem um veículo girando, andando, né, a 10 km por hora, de repente, né, aparece alguma coisa na frente, se você bate, você vai ter um estrago, né? Então é isso que acontece aqui. Esse estrago seria justamente esse efeito do aumento de pressão. E aí eu atinjo o máximo e começa essa pressão. Então ele gera um pico de pressão que atravessa tanto o líquido quanto a tubulação, e aí é seguido depois, né, de uma pressão mais baixa, que depois, lá quando eu atinjo, né, uma pressão mínima aqui, o que vai acontecer? Ele vai voltar a subir e aí ele começa oscilando até, né, parar completamente lá na frente, né? Então, ou seja, eu passo a ter um sistema oscilatório aqui dessa pressão. E por que isso acontece? Bom, primeiro porque você tem, né, o estudo mais aprofundado dessa área, chamado de interação fluido-estrutura, que faz parte, inclusive, do mestrado que eu estou fazendo agora. E o que acontece? Quando você tem um aumento de pressão, a tubulação está assim, ela vai aumentar. Estou exagerando, obviamente, apesar que eu vou mostrar um vídeo para vocês que não é tão exagero assim. Então a tubulação ela vai aumentar. Aí o que acontece? A tubulação, né, os materiais, ele tem um efeito elástico. Então eu vou ter uma força, à medida que eu vou abrindo essa tubulação, o efeito elástico dos materiais vai fazer com que ele volte para a condição anterior. E aí ele chega, né, com uma certa energia. Quando ele atinge o tamanho que ele estava, digamos que é assim, ele tem energia ainda de movimento. Então ele vai apertar, comprimir a tubulação. Quando ele comprime a tubulação, aí acontece o efeito inverso. A tubulação vai fazer, né, o sentido de mola oposto, né? Então ela vai ficar né, no sentido de aumentar de novo, e isso fica diminuindo e aumentando até dissipar totalmente essa energia. E normalmente é por esterese, alguma coisa assim, né, um amortecimento que acontece ali na tubulação. Então a tubulação funciona como se fosse uma mola. Então na hora que ela estica no sentido essa mola, que faz, né, puxa de volta, aí ela aperta demais, que de novo, né, vai fazendo o sentido de AB, igual você tentar ficar brincando com uma mola. Ela vai ficar oscilando assim, até que chega uma hora que ela consegue dissipar totalmente a energia. Então o golpe de Ariete é isso, né, um aumento brusco da pressão do meu sistema, seguido de uma oscilação dessa pressão, que vai para mais ou vai para menos.
E aí quais são os problemas? Por que eu falei que o golpe de Ariete ele é um dos problemas relacionados ao transiente hidráulico? Porque o golpe de Ariete é esse aumento de pressão. Quando você, voltando aqui para o gráfico, quando essa pressão aqui mais baixa, ela é suficientemente baixa, que atinge a chamada pressão de vapor do escoamento, né, do líquido ali, o líquido ele vai se transformar em vapor. Isso pode ser uma quantidade maior ou menor, dependendo do quanto, né, essa pressão foi rebaixada. E aí o que acontece? Logo, então, gera bolhas de vapor. Na sequência, ele aumenta a pressão de novo. Essas bolhas implodem e assim vai. Então, eu posso ter o fenômeno da cavitação atrelado também junto com o golpe de Ariete. Não é sempre que acontece, mas eu posso ter esse tipo de coisa. Se essa geração de vapor ela for muito intensa, vai acontecer de eu ter uma área na tubulação só com gás, só com vapor desse líquido. E aí, né, esse fenômeno a gente chama de separação de coluna, que significa de um lado eu tenho líquido, do outro lado eu tenho vapor. Então, separação de coluna é um caso mais crítico ainda do que simplesmente só a formação de bolhas de vapor. É claro que a cavitação ela pode ser severa também, e a gente fez um vídeo recentemente sobre isso aqui também no canal. Bom, e vamos para entender então o golpe de Ariete, eu tenho aqui uma animação que mostra esse fenômeno. Então o que acontece? Eu tenho aqui o escoamento bonitinho acontecendo, e aí eu vou fechar essa válvula aqui, e quando eu fecho essa válvula, eu tenho esse choque aqui da massa de líquido e faz com que esse choque vai ser transmitido aqui através da tubulação, aumentando como está mostrando a animação aqui para a gente. Né? Essa animação aqui ela tem um erro, porque aqui está mostrando como se fosse uma válvula globo, válvula esfera, né? Só que aqui embaixo, você tem o esquema de uma válvula gaveta, né? Então essa válvula gaveta ela não gira, né? Então tem alguma coisa errada, vamos dizer assim, na animação aqui. Mas enfim, tirando esse detalhe aqui, o fechamento vai gerar a questão, isso que importa, que ela mostra bem essa questão aqui desse fenômeno acontecendo, né? Então ele aumenta como diminui a pressão, como eu acabei de falar. E vamos ver um vídeo mostrando o golpe de Ariete na prática, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma pessoa que está manipulando aqui um registro e a gente consegue ver essa tubulação aqui, a gente consegue ver, inclusive, a formação de bolhas aqui, possivelmente. E aí, quando ele fecha, o que acontece? Ele gera esse pico de pressão. Esse componentezinho aqui serve para amortecer esse pico de pressão aqui. E aí, o que acontece, né? A tubulação vai transmitir essa pressão ao longo dela. Se você observar que ao longo de toda a tubulação, você visualiza ela tremendo, né? E isso aqui pode ser tão crítico, tão crítico, tão crítico, que literalmente arrebenta com a instalação. Por isso que você deve ter sistemas como esse aqui, ajudando a proteger. É claro que ele tem que ser dimensionado para tal, mas ele ajuda a proteger, ele não elimina o golpe de Ariete. Ele vai amortecer parte dessa pressão para que não atinja uma pressão muito alta a ponto de danificar, ultrapassar o limite elástico dessa tubulação. E vamos ver aqui um exemplo de um caso real que aconteceu aqui aqui o golpe de Ariete. Deixa eu só aqui. Então o que acontece? As pessoas estão até aqui em cima da tubulação, de repente acontece um problema, não dá para ver direito aqui, mas aqui já estourou, e você vai visualizar que a tubulação pulsando, ela pulsa literalmente, ó, veja aqui, ó, ela aumenta e desce, então ela fica pulsando, e essa pulsação que a gente vê aqui, ela é semelhante àquele gráfico que a gente viu agora há pouco. Então essa pulsação, ela vai seguir este gráfico aqui que a gente, esse gráfico aqui. Então, ou seja, ela aumenta quando eu tenho um máximo aqui de pressão, ela aumenta, ela estica assim, e quando eu tenho o mínimo, ela vai ficar oscilando, acompanhando esse gráfico aqui. Então é claro que esse aqui é um assunto bastante amplo, em relação ao golpe de Ariete, tem muita coisa para estudar disso, tem muitos sistemas de proteção para evitar
maiores problemas com esse tipo, que venha, né, se tornar catastrófico, e daí vem a chaminé de equilíbrio, que é uma das mais simples. Não, né, aí depende do que eu estou bombeando também, né, se for água. Eu vejo chaminé de equilíbrio também em sistemas de turbinas hidráulicas, e por aí vai, né? Tem uma série de outras válvulas, né, que permitem, válvulas de alívio, né, que permite você utilizar, é, amortecer, né, o problema, né? E aqui alguns exemplos, né, de dispositivos que estouraram por conta do golpe de ariete. Nesse caso aqui a gente tem aqui né, um T de uma tubulação e ela rompeu aqui, né, por conta do golpe de ariete. Eu tive esse rompimento que aconteceu aqui. E nessa foto aqui da direita, né, eu tenho juntas de expansão metálicas que também foram danificadas por conta do excesso de pressão. Você fala, mas a junta de expansão não é para ajudar a expandir? Ela expande axialmente, ela não suporta a pressão assim de abrir, né? Ela vai ter um limite para isso, né? E quando esse limite é ultrapassado, ela também vai para o saco, né? Já trabalhei com esse tipo de equipamento também. E assim a gente chega ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você quer aprender mais sobre bombas centrífugas, sobre válvulas industriais, selos mecânicos, eu tenho duas sugestões para você. Você pode acompanhar o nosso canal, que tem bastante vídeo já disponíveis, né, sobre esses temas, e também você pode fazer os nossos cursos, né? Tem vários cursos aí que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Beleza? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.